Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre a minha gestação. A minha gestação, eu posso dizer que foi assim, muito boa. Porque, gente, uma pessoa não sentir um enjoo na gestação é bênção, não é? Então, a minha gestação foi assim, desculpa o carrinho de som que passou agora, mas tudo bem. Foi muito boa a minha gestação, eu não senti enjoo. A única coisa que eu fiquei assim, que eu não queria era comer a minha própria comida. Comer a minha própria comida eu não queria. Mas de resto, nem parecia que eu tava grávida. Porque foi tão tranquila. Depois que eu descobri, né? Eu fui no médico, fiz todos os exames, né? Porque a gente tem que fazer exame de sangue, tem que fazer ultrassom. O primeiro ultrassom transvaginal para ver se realmente tem um saco gestacional, para ver se o embrião, né, tá se formando, tudo certinho. Eu fiz esse primeiro ultrassom, vou colocar a fotinha aqui pra vocês. Esse é o primeiro ultrassom, isso é uma bolotinha, parece um carocinho de feijão. Mas é muito fofo. Uau! E eu quero falar com vocês também sobre a importância de fazer o pré-natal. Por quê? Porque a gente tem que fazer vários exames ao longo da gestação. Por exemplo, nós fazemos no primeiro e no segundo trimestre o exame de curva glicêmica, que é para saber se tem alguma alteração em relação a diabetes, né? Quando eu fiz a primeira, deu normal, tava tudo bem. E como eu me alimentava normal, eu não tinha enjoo, eu tinha fome, eu tinha sono. Então, eu tinha que estar sempre, né? A gente sempre tem que estar fazendo os exames. Ultrassons, o primeiro morfológico, é tão bonitinho. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. Que eu acompanhei Uau! todos os ultrassons, eu gravei. Eu tenho até hoje, o Luiz vai fazer 2 anos, mas eu tenho até hoje todos os exames que eu fiz da gestação. Eu tenho o cartãozinho do pré-natal, tudo certinho. E uma coisa também que é muito importante, que a gente tem que ficar sempre atenta, é em relação à infecção de urina. Eu tive infecção de urina nos 3 semestres. Desculpa, nos 3 trimestres. No primeiro, no segundo e no terceiro eu tive. E no primeiro, é muito importante a gente ficar bem atenta, porque no primeiro trimestre, como é muito, o risco de aborto é muito grande, a gente tem que estar ligado aos sintomas. Eu, por exemplo, sempre tive problema de infecção de urina, desde pequena. Só que na gestação ele foi muito mais acentuado. Piorou um pouco mais, vamos dizer assim. Então, eu comecei a sentir cólica, muita cólica, ardência ao urinar, dor ao urinar. Então, eu tinha muito medo. A primeira coisa que eu fiz foi ir no médico. Fui no médico, fiz o exame de urina certinho, deu o que eu estava, comecei a tomar a medicação. Que daí é o médico que vai determinar qual medicamento que você tem que tomar. Eu tive no segundo trimestre também infecção de urina e tive no terceiro também. Só que assim, como no primeiro e no segundo eu tomei o mesmo medicamento que ambos os médicos passaram, no último trimestre que eu tive novamente, o médico passou um outro antibiótico, que era uma dose única. Porque a gestante não pode tomar qualquer medicamento, não pode tomar qualquer antibiótico. Então, é uma coisa assim bem complicada. Então, qualquer sintomas que você sentir de diferente, vai no médico. Não importa, seja um sangramentinho borra de café, porque tem muita gente que acha que uma borrinha de café não é nada. Não saiu ontem, aliás, saiu hoje e amanhã não saiu, tá tranquilo. Eu, pelo menos, qualquer coisa eu ia no médico. Qualquer coisa, porque eu morria de medo, gente. Então, voltando aos exames, né? No segundo trimestre, eu fiz o exame novamente de curva glicêmica. Pensa no exame que é chato de fazer, porque você tem que tomar o líquido, a glicose,
E ele tem um gosto assim, tipo um H2O, só que com muito açúcar. Muito, 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 muito açúcar. Então, você tem que tomar em 5 minutos. E não pode vomitar. Porque se você vomitar, você vai ter que remarcar o exame, fazer tudo de novo. Então, assim, a minha sorte é que eu não sentia enjoo. Eu não tinha esse problema. Então, eu tomei rapidinho a garrafinha, que é uma garrafinha assim, de umas 250 ml, mais ou menos. E eu consegui tomar rapidinho. Aí, você colhe a glicemia em jejum, toma o líquido, espera 1 hora, colhe sangue. Espera mais 1 hora e colhe sangue de novo. Ou seja, você fica 2 horas no laboratório para poder fazer esse exame. Aí tá, eu fiz, voltei na minha consulta de pré-natal e o médico me informou que eu tava com diabetes gestacional. A diabetes gestacional, ela tem os graus também, igual a diabetes comum. Então, assim, você tem que estar sempre acompanhando. Tem convênios que tem o grupo de apoio, né, que pelo menos assim, o meu convênio, ele foi bem rígido, bem regradinho nisso. Então, as enfermeiras me mandaram uma tabela da qual eu preenchia. Eu tinha que medir o destro todos os dias, antes de comer, depois do café, depois do almoço, depois da janta, e anotando na tabela. Aí tem um limite. Aí, conforme for, se você ultrapassar o limite tantas X vezes por semana, você vai ter que começar a tomar insulina. Então, graças a Deus, a minha foi bem controlada. A minha estava bem controlada. Não que a diabetes gestacional, ela possa te impedir de ter um parto normal. Não. Você pode, desde que ela esteja controlada, você pode ter um parto normal, sim. Só que no meu caso, eu optei pela cesárea. Desde quando engravidei, eu optei pela cesárea. Então, mesmo que eu quisesse um parto normal, eu poderia fazer, mesmo estando com a diabetes, né? Porque a minha estava bem controlada, então estava bem tranquilo. Gente, esses foram os 2 únicos probleminhas que eu tive, intercorrência que eu tive na minha gestação. Só a diabetes gestacional e a infecção de urina. Porque de resto, graças a Deus, eu não tive nada. Fiz o morfo de segundo trimestre também, que é lindo fazer. Os 2 ultrassons, particularmente, que eu amei fazer, foram os morfo. Porque o morfológico, ele mede tudo certinho. Aqui o osso nasal, né? Que esse ultrassom, ele serve também para ver se a criança não tem algum problema, como a síndrome de Down, pelo osso nasal. Então dá pra você ver o bebê direitinho, o desenvolvimento do bebê direitinho. Gente, é muito bom, muito bom. E quando eu tive a diabetes gestacional, eu tive que fazer acompanhamento no pré-natal de alto risco, entendeu? Então, assim, se você tem a diabetes gestacional, você tá gestante, sempre esteja acompanhando. Vê com seu médico qual que é o melhor tipo de parto para você no momento, dependendo do controle da sua diabetes, né? Mas fora isso, gente, foi assim uma gestação maravilhosa. Eu posso dizer que a minha gestação foi maravilhosa, porque eu não tive sintomas. Só no final, assim, da gestação, que é normal para toda grávida, é que a gente não consegue dormir direito. Sabe como que eu dormia? Do jeito que eu tô aqui. Eu dormia sentada com as pernas esticadas no puff. Porque eu não conseguia ficar deitada, porque me dava falta de ar. Não tinha posição mais que eu conseguia. A única posição, assim, que o Luiz deixava eu ficar, porque é assim, a criança começa a mandar desde que eu não tá na barriga. A única posição era do lado esquerdo. Eu ficava deitada pro lado esquerdo. Desse jeito, ele ficava tranquilo. Mas se eu ficasse de barriga pra cima, ele começava a se mexer muito. Acho que incomodava ele. Se eu virasse pro lado direito, incomodava ele. Então, ou eu dormia do lado esquerdo, ou eu dormia sentada. Já diversas vezes eu tive que levantar da cama de madrugada, ir pro sofá e ficar assim. Porque eu não conseguia dormir, porque eu tava com falta de ar. Ah, e um detalhe também. O Luiz colocou o pé na minha costela.
Gente, pensa numa dor. Teve um dia, eu tava sentindo uma dorzinha bem de leve assim na costela. Eu falei, ué, o que tá acontecendo, né? E como eu trabalho em laboratório, eu fui na médica rapidinho e pedi pra ela olhar, porque eu queria saber o que tava acontecendo. Ela falou assim, o neném tá com o pé na sua costela. Eu falei, ah, que legal. Legal, né? Bacana. Aí tá bom, atendeu, era uma dorzinha. Teve um certo dia que ele, eu não sei se ele resolveu se espreguiçar, se mexer. Eu sei que ele esticou o pé assim, ó, na minha costela de uma forma que eu sentia tanta dor. E isso foi de madrugada. Pensa, eu de madrugada, andando pela casa de um lado e pro outro, porque o Luiz estava com o pé na minha costela, né? Mas tudo bem. Fora isso, foi maravilhoso. Então, o próximo vídeo é o meu relato de parto, hein? Não se esqueça, inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com a sua amiga que tá grávida, ou até você que quer engravidar. Talvez a sua gestação também possa ser igual a minha, sem sintomas, tranquilinha, sem ficar vomitando o tempo todo. Ah, e só um detalhe que eu esqueci de comentar. Eu tive desejo de duas coisas, assim, muito, que foi carambola. Eu fui na feira, comprei carambola, porque eu tava com muita vontade. Eu comi, assim, acho que umas seis carambola. E falam que quando a grávida tá com muito desejo e come o que ela quer, ela já corre pro banheiro pra vomitar, né? Graças a Deus eu não tive isso também. Comi minhas carambola, me acabei de comer carambola e tava tudo certo. E uma semana antes do Luiz nascer, ele nasceu no dia 27 de junho. Uma semana antes, eu tive muito desejo de comer sorvete, de tomar sorvete. Aquele sorvete de sorveteria que você pode colocar um monte de coisa em cima. Calda, M&M's, amendoim, aquilo. Eu comprei um pote assim, ó, eu e meu marido, a gente comprou um pote. O dele, ele fez lá, eu fiz o meu só deu 28, quase 30 reais, só o meu. E eu comi o sorvete inteiro, o pote inteiro, de tanta vontade que eu tava. Isso uma semana antes do parto, viu? Mas também, foi só, eu não dei prejuízo. Eu fui uma grávida que não dei prejuízo. Então tá bom, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Comenta bastante aqui nos comentários. Próximo vídeo, meu relato de parto, hein?